que dados tem que lhe permitam dizer como é que estamos Deixe-me só para facilitar a vida ao professor Paulo Moraes, não é que é o elemento decisivo, que surgiu há dias a Procuradora-Geral Adjunta diz que não há políticos corruptos. Isto é um embaraço para o professor Paulo Moraes. Como é que o Dr. Paulo Moraes comenta, desde já, estas considerações feitas pela doutora Cândida Almeida? Eu penso que a corrupção em Portugal nem carece de demonstração. Nós temos casos que nos dão, se fizermos uma análise casuística, bastará ir aos casos de submarinos, em que há pessoas condenadas, julgadas, presas na Alemanha, um ex-ministro da Defesa na Grécia está também preso, e, portanto, há provas de que houve corrupção, de que houve corruptores e corrompidos na política em Portugal. Claro. Agora, o que é verdadeiramente estranho e imperceptível, do meu ponto de vista, é que os corruptores alemães estão presos, mas os corrompidos em Portugal nem sequer estão identificados. Não, estão promovidos. E o problema, e portanto isto é corrupção na política portuguesa ao mais alto nível, no Ministério da Defesa, porque é evidente que não foi o porteiro do Ministério da Defesa que decidiu comprar 2 submarinos. Portanto foi alguém com responsabilidade. Em qual Ministério da Defesa? Com que ministro? E essa é a minha maior perplexidade. Como é que, havendo todas estas dúvidas, todas essas suspeições de corrupção, os principais atores e compradores, ou seja, o Primeiro-Ministro Guterres e o seu Ministro Rui Pena, e o Primeiro-Ministro Barroso e o seu Ministro da Defesa Paulo Portas, como é que eles deixam continuar esta suspeição e eles próprios não fazem os possíveis para que isto seja imediatamente esclarecido? Mas se o Ministério Público, Dr. Paulo Moraes, diz que não há indícios contra ninguém... Não, mas eles deviam ser os primeiros interessados, porque a partir do momento em que os tribunais alemães, em que devemos confiar, nos dizem que houve corrompidos em Portugal, e a partir do momento em que eles não são identificados, são os principais responsáveis, é eles que devem ser sacadas as responsabilidades. Mas não acha que deve ser a Justiça e a Procuradoria-Geral da República a desencadear processos de investigação, chamar as pessoas, ouvi-las, interrogá-las? É evidente que sim, mas deve haver da parte da política, e nomeadamente destes atores que estivemos aqui a falar, que têm aliás cargos de relevo no panorama internacional e que, ao estarem chamuscados por um caso de corrupção, deixam mal a posição do próprio país, deviam ser esses os primeiros a exigir o funcionamento da justiça. Porque nesta matéria, como noutras, eu não tenho dúvidas. Quer dizer, em Portugal há claramente corrupção. O que não há é justiça, que é outra questão. Era isso que eu lhe estava a perguntar. O que não há, claramente, é justiça. E podia dar aqui imensos exemplos, porque não há justiça porque não se acusa, ou porque não há justiça porque mesmo quando alguém é condenado, acusado, e há provas, como foi o caso de Isaltino Moraes, os tribunais não têm capacidade de mandar prender a criatura, ou porque depois há um conjunto de casos que vão sendo arquivados inexplicavelmente. E, enfim, eu podia dar aqui inúmeros exemplos, alguns dos quais eu próprio apresentei no Ministério Público, alguns não poderei falar, mas dou apenas só um pequeno exemplo. Entre muitos outros, entre 20 e tal, mas este posso falar dele até porque já está arquivado. Quando se construiu o Metro de Porto, a primeira fase, a Sociedade Metro de Porto decide adquirir um terreno para fazer a estação de Salgueiros e compra o campo de Salgueiros, que era o campo do Clube de Futebol. Pois, na altura, em reunião da administração da Sociedade Metro S.A., aqueles senhores à volta de uma mesa decidem comprar um terreno que tinha com avaliação, um documento de suporte de avaliação, 5 milhões de euros, decidem comprá-lo por 8 milhões 750 mil euros. Ou seja, e tudo isto está documentado. Aliás, foram estes documentos que eu entreguei no Ministério Público. E o que é que aconteceu? Aconteceu que ao fim de 3, 4 anos, não sei agora precisar, o processo foi arquivado. Porquê? Porque o Ministério Público entendeu que não sabia onde estava o dinheiro, portanto não teve capacidade de lidar com este problema. E que senhores foram esses? Foram os membros do Conselho de Administração daquela sociedade. Naturalmente, uns terão votado a favor, outros contra. E eu sobre isso não posso aqui falar, mas bastará consultar as atas. Houve uma reunião do Conselho de Administração do Metro de Porto, em que... Isso foi em que ano? Portanto, isto terá sido em 2004, salvo erro. Agora, como é que isto aconteceu? Quem é que era o presidente da Sociedade Metro de Porto nessa altura? Havia memória? Valentim Loureiro, na altura. Então o senhor está a acusar Valentim Loureiro? Não, estou a acusar todo aquele Conselho e, portanto, eu não tenho que fazer acusações sobre o plano jurídico, mas todo aquele Conselho de Administração que decide comprar por 8 milhões 750 mil euros um terreno que não vale nem 5 milhões, é evidente que, no mínimo, estão num crime de prevaricação. Um comentário a estes dados e a estas afirmações do Dr. Paulo Moraes. Não, aqui o dado e o comentário é simplesmente este. Nós mantemos uma máquina de investigação e de julgamento que não serve para coisa nenhuma. Porque hoje
qualquer pessoa que tenha a tentação de ser corrompida ou de se deixar corromper tem 99% de probabilidades de não ser apanhado. Porque os processos ficam aí a parasitar em sítios que nós não sabemos. Não percebo porque é que não há periodicamente a publicação do estado dos processos. Porque há processos que nós conhecemos agora, esse Freeport, não sei o que, esteve 4 anos parado, não sei onde. Quer dizer, publicava-se, não se tinha que dizer em que estado estava. A investigação. Pronto, num semestre, noutro semestre, não sei porque é que a lei não obriga a isto. Porque a público passaria a ter uma noção muito mais segura e muito mais crítica do que está a acontecer. Depois, como não se criminaliza o enriquecimento ilícito, um corrupto faz uma vida excelente, porque enquanto está a ser averiguado ou não averiguado, ele está a gozar os benefícios de ter sido corrompido. E depois dali, como também não se pode perguntar onde é que você foi buscar o dinheiro, ele vive uma vida descansada. Quer dizer, em Portugal, ser corrupto, se a pessoa tiver capacidade para tanto, é realmente o melhor estatuto que se pode ter. Pessoas que, enfim, viveriam com alguma modéstia, passam a viver, nós sabemos de alguns, porque infelizmente ou felizmente isto é uma cidade pequena, nós sabemos dos que chegaram aqui a Lisboa, que vieram de vários sítios do país, com uma mala de cartão, como eu costumo dizer, e são multimilionários hoje. Exibem e sabe-se como é que vivem, não sabe só como é que chegaram àquele teor de vida. E o Estado, e a mim aflige muito isto, porque nós, num tempo de sociedade em empobrecimento acelerado, a moralização da sociedade é um imperativo. E eu fico surpreendido, o Presidente da República não lhe ouço nada. Ao chefe do governo não ouço coisíssima nenhuma. Quer dizer, está tudo impávido e sereno, ver a imoralidade agraçar por toda a parte, são verdadeiros saques sobre a sociedade portuguesa e não acontece nada a ninguém. Dr. Paulo Moraes, quando fala dessa alteração de posição no ranking dos países mais corruptos da União Europeia e a circunstância de estarmos agora numa posição muito mais ilícita do que estávamos há 10 anos atrás, isso decorre fundamentalmente de quê? O senhor há bocado deu um exemplo de um terreno. Estamos a falar de quê? De terrenos, de câmaras municipais? O que é que justifica esta alteração de posições? Eu julgo que há duas áreas, fundamentalmente. Uma tem a ver com as câmaras municipais e com os negócios no urbanismo que levaram uma bolha imobiliária gigantesca que existe neste momento em Portugal e que decorre com os negócios do urbanismo. Mas isso já foi há muitos anos, porque nos últimos anos as câmaras municipais não têm construído coisa nenhuma. Pois, mas o problema é que a bolha imobiliária construiu-se da seguinte forma. Ao longo dos últimos 25 anos, os crimes urbanísticos são sempre, digamos, 90 e tal % de dois tipos. O licenciamento de obras que não cumpram os instrumentos de planeamento, o que acontece muitas vezes, ou então, o que é mais grave, alterações ao planeamento em função de favorecer determinados favores, normalmente a quem domina a estrutura partidária. Então o que é que aconteceu nos últimos 20 anos? Sistematicamente, promotores imobiliários com influência política compraram terrenos agrícolas e conseguiram, através de despachos das câmaras, valorizá-los na ordem de 10, 11 vezes. Estamos a falar de margens de rentabilidade da ordem dos 900 mil %. Portanto, compram um terreno agrícola por 100, que passa a valer 1000 no momento em que a urbanizavam. E depois o que é grave, e isso responde à sua questão, é que quando os promotores imobiliários promovem a construção, vendem casas que ficam muito mais caras do que deveriam efetivamente ficar. E, de facto, as casas em Portugal têm custado, agora já não, mas têm custado nas últimas décadas, 30%, 40% acima do seu real valor. Portanto, isso é quando constroem casas. O senhor situa esse processo em que momento da nossa vida pública? Há 10 anos? Sim. Isto vem de há 25 anos até há 3, 4 anos atrás. Sim. Mas atenção, que mesmo no momento em que não se constrói, as margens para os promotores mantêm-se. Porquê? Porque muitos desses terrenos são valorizados na medida em que os promotores sabiam, conluiados naturalmente com o poder central, habitualmente, que ali ia haver um investimento público. Então há muito terreno que foi hipervalorizado, não para se construir lá uma casa, mas para que o preço de expropriação já não fosse o preço do terreno agrícola, mas o preço do terreno urbano. Ou seja, muita gente, pouca gente aliás, mas muito mais gente, melhor dito, andou a comprar terrenos e a valorizá-los nas câmaras para que depois o Estado viesse e os expropriasse. Há secutes em que metade do preço da secute é o preço dos terrenos que tinham sido artificialmente inflacionados. Mas atenção que ainda há pior, muito pior, que é quando o terreno é comprado agrícola, é valorizado, e aqui há um funcionamento de tríade de facto e de máfia entre promotor imobiliário,
presidente de Câmara ou autarca e banqueiro, e o que aconteceu em muitos casos é que o terreno era comprado, terreno rural, era transformado em terreno urbanizável, fazia-se ali um projeto que nunca se vinha a construir e ia-se ao banco pedir um empréstimo que valia 40 ou 50 vezes mais o preço inicial do terreno. E o que aconteceu? O que é que ficou lá como garantia? O preço inicial do terreno. Isto no BPN foi uma prática reiterada, mas não só no BPN, também noutra banca. Então o que acontece é que nós hoje temos uma bolha imobiliária escondida em alguns bancos, o BPN é o exemplo maior disso, de facto, em que terrenos agrícolas, onde estão apenas umas couves, financiaram projetos imobiliários gigantescos. E o que é grave é que, por causa de todo este tráfico de solos, hoje, em 2012, andam o Estado português a pedir, dentro dos 78 mil milhões que vem da Troika, 12 mil milhões são para recapitalizar a banca, para tapar uma bolha imobiliária que foi construída assim, com a conivência de banqueiros, autarcas e promotores imobiliários. Doutor Medina, como é que não se faz nada, nem se fez, nem se viu isto? E eu suponho que a impunidade, quase assegurada impunidade, eu não sei quem é que pudesse cair nesta rede e que fosse investigado capazmente. Então, qualquer político, qualquer pessoa assim com um nome mais graúdo na sociedade, passa por estas malhas todas. Eu pergunto, isto não é um estímulo à corrupção? A certeza de que nada acontecerá. Depois de sair, porque o enriquecimento ilícito não existe. Antes de sair, porque isto anda para ali, pela PGR, Escola Politécnica, não sei bem para onde é que aquilo anda, sem ninguém dar pelo estado em que o próprio processo está. Quer dizer, as pessoas que infelizmente são em muitas circunstâncias, através da comunicação social, bastante visadas, quer dizer, é a única punição e porventura injustamente para muita gente. Não há nada mais. Paga o justo pelo pecador, muitas vezes. Em alguns casos, admito que sim, noutros casos, com certeza que não. Mas quer dizer, é a única hipótese de se sofrer uma punição, é a punição da opinião pública. Porque a punição da justiça, a punição legal, não funciona nem funcionará. Está mal. Está mal. Está mal.